se vive. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Restaurados em Cristo. Na história de hoje fala sobre as 3 cruzes. A vida nem sempre lhe dá uma escolha como morrer, mas você pode escolher como viver. Hoje nós vamos falar sobre as 3 cruzes. Isso está em Lucas 23, versos 39 a 43. Mas antes, uma ilustração. Um bobo da corte cometeu um gafe e ofendeu o seu monarca. De tão irado, condenou esse bobo à morte. Só que esse homem poderoso disse o seguinte: olha, como você me serviu por muitos anos na corte, eu vou fazer o seguinte, você pode escolher que tipo de morte, você vai passar. E o bobo respondeu: ó monarca misericordioso, se o senhor me permite escolher que tipo de morte devo passar, então vou escolher a morte pela velhice. Obviamente, nem sempre podemos escolher o tipo de morte que vamos ter que enfrentar, mas podemos escolher como viver. Se você parar e analisar, somos uma somatória de escolhas pequenas e grandes. A cena da morte de Cristo, temos as 3 cruzes, e aqui trata a realidade da salvação. Há um provedor, há um receptor e há um rejeitador. Sim, existe aquele que morreu pelo pecado, aqueles que morrem para o pecado e aqueles que morrem no pecado. Ou seja, existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. Um salvador, um santo e um pecador. Eu creio que Deus usa a morte de Jesus Cristo e esses 2 criminosos para dramatizar que só existem 2 únicas respostas possíveis: aceitação, rejeição, ou arrependimento, impenitência, ou crença e descrença. Bem, vamos analisar essas 3 cruzes, uma de cada vez. A primeira, a cruz da rejeição. O ladrão que morreu nessa cruz, ele morreu como viveu, no pecado. O trágico desse relato é que ele estava fisicamente perto de Jesus, mas longe espiritualmente. Na verdade? Vamos ver verso 39 do capítulo 23. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Algumas observações em relação a essa pessoa. Primeiro, ele não demonstrou nenhum tipo de admissão de sua culpa. Pessoas que vão se perder não admitem a sua culpa, a sua responsabilidade. Segundo observação que eu faço dessa pessoa, ele estava bravo, triste por ter sido pego. É o que a gente chama de remorso, ou a tristeza do mundo. E a Bíblia tem definições sobre a tristeza mundana. 2 Coríntios 7,10 diz que mas a tristeza do mundo produz morte. Outra passagem, Tiago, capítulo 1,15, diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. E a famosa passagem, Romanos 3,23, o salário do pecado é a morte. Terceira observação que eu faço desse homem, ele estava colhendo o que ele semeou. Gálatas 6,8 diz que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Quarta observação, ele demonstra ceticismo e descrença. Quando no verso 39 ele diz, não és tu Cristo? Estava duvidando da pessoa, assim como o diabo duvidava. No deserto da tentação, Mateus 4,3, se tu és filho do homem, filho de Deus, quando Satanás tentou a Eva, é verdade que Deus disse? Na verdade, nossa resposta tem que ser Hebreus 11,6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé. Quinta observação, uma falta de humildade. Ele insultou e zombou de Jesus Cristo. Provérbios 16,18 diz que o espírito de orgulho precede a queda. Tiago 4,6 diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Existe uma grande advertência nessa cruz de rejeição. Eu tiraria 5 lições para nós. Primeiro ponto, Jesus pode salvar um profano, um impuro,
o imundo, o inapto, mas não pode salvar um indisposto. Segunda lição que eu tiro: não espere até o momento da morte para que você se arrependa e receba perdão. Mesmo nessa situação, ele não se arrependeu, nem pediu perdão. Cuidado. Terceiro, Cristo não força a salvação de ninguém. Quarta lição que nós podemos tirar: uma pessoa pode estar muito próxima da salvação e ainda assim perdê-la. Quinta lição: se insistir na rejeição, você vai estar perdido para sempre. Uau! Vamos ver agora outra cruz, a cruz da recepção. Interessante que o ladrão que estava nessa cruz, o bom ladrão, entre aspas, que dizem, segundo a tradição, chamam de Dimas, ele zombou de Jesus no começo. Se você for no relato de Marcos 15, 32 ou Mateus 27, 44, os dois estavam zombando e insultando. Mas somente Lucas registra que ele mudou de ideia, se arrependeu e começou a tomar algumas atitudes que eu quero fazer as seguintes observações. Primeiro ponto, ele temeu a Deus. Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segunda observação desse homem, reconheceu que era um homem condenado e sem saída. Ele estava sendo realista, não tinha ilusão. Terceira observação que eu faço, reconheceu que ele merecia aquela sentença. Vamos ver o verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Romanos 3, 23 diz: não há um justo, nenhum sequer. Ele reconheceu isto. O positivo é que quando você se reconhece como pecador, você está dando o primeiro passo para a salvação. Quarta observação, percebeu que somente Jesus poderia salvá-lo. Verso 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Humildemente ele creu e confessou. João 1, 12 diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a grande promessa. E agora vamos para a terceira cruz, a cruz da redenção, que estava no centro. Herbert Lockyer diz o seguinte: na velha cruz acidentada, vemos o homem no seu pior, mas o Deus no seu melhor. Porque aquela cruz representa o amor de Deus em ação, concretizado. Verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Uma observação aqui, a original, Amém, verdade, em verdade, lego soi, te digo, semenon, hoje, metemu, estarás comigo, em to paradiso, no paraíso. No original não existe vírgula. E você sabe, dependendo da pontuação, o sentido da frase muda completamente. Existem duas opções. E se provou claramente a gramática hebraica, grega, que tem a influência hebraica, quando coloca um advérbio, há um advérbio entre dois verbos, sempre esse advérbio concorda com o primeiro verbo. Então, o correto sentido é: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Mas sem alongar muito na teologia bíblica, deixa eu dizer que aqui representa essa cruz a redenção, o perdão e a reconciliação. Essa verdade pode ser muitas vezes estranha às pessoas, principalmente quem não é cristão. Como é que você pode ter esperança e segurança num Deus que acabou morrendo? Como o verso 39 diz, não és tu Cristo? Como é que pode? Não, sim, Cruz representa a nossa segurança e a nossa esperança. Por quê? Porque não era a resposta final de Deus. A resposta final de Deus é a tumba vazia. Aqui está a grandiosidade do Evangelho. É loucura, Cruz. Por quê? Um Deus que morreu? Não, ele venceu porque a tumba estava vazia. Deixa eu dizer, aparentemente parece loucura, porque para muitos parece um Deus derrotado. Mas é um Deus vitorioso que estava no absoluto controle, mesmo sofrendo. Leia comigo João, capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Uma escavação nas colinas de Roma, existem 7 colinas, uma dessas se encontrou numa parede um grafite, né? Uma inscrição. A famosa frase, Alexamenos sebete teu. Alexamenos, provavelmente um escravo, um estudante, adora o seu Deus. Era uma caricatura. Estava lá um Alexamenos, em atitude de reverência, diante de um homem pregado na cruz, claramente uma cruz, só que a sua cabeça é uma cabeça de burro. Para as pessoas era loucura. Mas esse jovem cristão, Alexamenos, nós não temos muito outra informação além dessa. Manteve a sua fé, né? A fé na loucura do Evangelho. Um Deus que morreu na cruz e pela sua morte, que aparentemente é uma derrota, venceu a morte. Em que cruz você está? A cruz da redenção, somente Cristo pode estar. Mas você pode estar tanto na cruz da rejeição ou, esperamos, na cruz da recepção. Já perdi várias vezes chances com aquele vale presente, não? Você já ganhou alguma vez, né? Vale presente. Às vezes tem grande valor, né? E a gente não dá não dá o devido valor. Só que ele tem prazo. Até o prazo ele vale muita coisa, né? Dá para trocar com bons presentes. Mas no dia seguinte é um pedaço de papel. Aproveite o vale presente enquanto é tempo. Aproveite a oferta da graça enquanto a porta está aberta. Espero que você tome essa decisão, quem sabe, nessa semana de oração. E quem sabe possa mostrar a sua decisão de que aceita receber esse grande presente e tornar a sua, estando, quem sabe, no dia 3 de abril conosco, na celebração com o pastor Jean, o novo pastor do Centro Cristão Tokai. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, que a tua mensagem, a loucura da mensagem da cruz, alcance corações sinceros como essas pessoas que estão ouvindo a ti, Senhor. E que elas sejam tocadas e movidas a tomar essa decisão. E quem sabe, Pai, temos a alegria de celebrarmos juntos no dia 3 de abril, aqui no Centro Cristão Tokai. Nos conduza nesse restante da Semana Santa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam o toque seguro dessas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz de cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam
sem ter onde ir. Mas os pés que já foram pregados lhes mostraram o caminho do amor. E quando todos os amigos se forem, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em mestre pregado que morreu, mas enfim ressurgiu. Pois a cruz de cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pra mim. Não deixe de acessar a nossa página no Facebook, IASD Centro Cristão Tokai, e também no YouTube SDA Tokai. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive